Então, bom dia a todos. Meu nome é Eros Francisco. Eu trabalho para o Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, IPNI, no Brasil. E quero dar as boas-vindas a todos que estão conectados neste momento para assistir a webinar do Dr. Rodrigo Koch. Sejam bem-vindos mais uma vez à atividade nesta terça-feira, dia 11 de abril. Antes de começarmos esta atividade, eu gostaria de passar alguns lembretes a vocês. As próximas atividades de webinar que estamos programando, amanhã, quem puder está convidado a assistir ao webinar do Dr. Scott Murrell, que é o diretor do programa de potássio do IPNI a nível mundial. Será das 15 às 16 horas, no horário de Brasília. Ele fará uma retrospectiva dos principais assuntos discutidos na Conferência Internacional sobre Potássio que o IPNI realizou em janeiro deste ano. Vocês podem acessar o link através da página do Instituto. E também convido aqueles que tiverem disponibilidade de, no dia 19 de maio, das 16 às 17 horas, horário de Brasília, sempre, a assistir à apresentação webinar do Dr. Paulo Centelhas sobre Yield Gaps, né? Então, vocês também têm o acesso à inscrição para o webinar do Dr. Paulo Centelhas no site do Instituto. Gostaria de lembrar que o IPNI sempre apoia alguns eventos a nível nacional. Eu gostaria de informá-los que também está disponível no site do Instituto os eventos que o IPNI apoia. Então, eu convido a vocês a participarem no próximo dia 27 de abril, no 30º encontro do Grupo de Irrigação e Fertirrigação de Cana-de-Açúcar. O tema será Premissas Agronômicas para o Manejo Racional de Água Disponível. E será realizado na cidade de Clementina, São Paulo. O próximo evento também, com apoio do Instituto, o segundo Simpósio de Ciência do Solo, Interfaces, Desafios e Inovações, será realizado nos dias 9 a 12 de maio, na cidade de Lavras. E também o quarto Simpósio de Adubação de Pastagens, Adubação e Manejo de Pastagens, associado ao quarto Simpósio de Produção Animal a Pasto, será realizado na cidade de Dracena, entre os dias 7 e 9 de junho. E venho lembrar a todos que, a nível nacional, o IPNI realizará este ano o simpósio sobre agricultura de precisão como ferramenta para boas práticas para o uso eficiente de fertilizantes. Este evento será realizado na cidade de Goiânia, entre os dias 4 e 6 de outubro. A programação, o conteúdo e mais informações para inscrição estão também disponíveis no site do Instituto, e aqui eu lembro, brasil.ipni.net. Convido a todos os interessados nessa temática de agricultura de precisão. Também volto a lembrar que está já disponível no site para acesso a edição número 157 do Jornal Informações Agronômicas, né? Fiquem à vontade aí também para ler mais essa edição com um conteúdo muito interessante e bem produzido pela equipe do IPNI Brasil. Bom, sem mais delongas, nós partiremos agora para a atividade principal do dia, que é o webinar intitulado Avaliação do Modo de Ação de Fertilizantes e Predição do Desempenho Agronômico e Impacto Ambiental, que será proferido pelo meu colega e amigo, Dr. Rodrigo Koch da Silva. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista, no campus de Botucatu, com pós-graduação na área de solos e nutrição de plantas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, ambos em Piracicaba. Desde 2013, o Dr. Rodrigo é pesquisador do Fertilizer Technology Research Center, na Universidade de Adelaide, na Austrália. Tenho uma satisfação e, para mim, uma grande alegria contar com a palestra do Dr. Rodrigo Koch
hoje. Doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Eros. Muito obrigado pela sua gentil apresentação. É uma satisfação para mim participar desse evento organizado pelo IPNI. Então, agradeço você pela moderação desse webinar. Agradeço ao Evandro pela todo o auxílio na questão técnica, ao Luiz Prochinov e ao Walter Casarim, que foi quem originalmente fez esse convite. E meu agradecimento especial a todos os participantes, todas as pessoas que se inscreveram para esse webinar. Uma satisfação para mim fazer parte desse evento de hoje. Bom, como o Eros comentou, o título dessa apresentação será Avaliação do modo de ação de fertilizantes e predição do desempenho agronômico e de eventuais impactos ambientais. O que eu vou falar é basicamente o que o nosso grupo aqui tem estudado com relação a esses dois aspectos. A gente está tentando desenvolver técnicas para, de alguma forma, auxiliar na predição do desempenho agronômico e do impacto ambiental. Para iniciar, eu estou localizado aqui em Adelaide, no sul da Austrália. É um estado que faz a fronteira com praticamente todos os outros estados e territórios da Austrália, exceto o território da capital, Canberra, e a Tasmânia, por motivos óbvios, né, que é uma ilha. Aqui, fazendo um zoom no estado, então a gente tem a capital Adelaide e apenas essa região que eu estou indicando aqui com o meu mouse, essa é a região apta para agricultura. Toda essa grande região aqui do estado, ela não tem aptidão agrícola porque é muito seco. E esses são os principais produtos de origem de produção agrícola aqui no estado. Então, nós temos principalmente trigo, cevada e canola, e é uma região tradicionalmente famosa pela produção de vinho. Então, essa é a região agrícola do estado. Vocês podem ver que é uma pequena fração de todo o estado. E os solos, a maioria dos solos, essa região aqui chamada Península Eyre e essa região chamada Península York, elas são as principais áreas agrícolas do estado. A Universidade de Adelaide é a terceira mais antiga da Austrália. Eu só coloquei essa foto desse senhor aqui, porque ele foi um dos contemplados com o Prêmio Nobel. Ele é o Bragg da mineralogia. Então, todo mundo que já estudou a mineralogia do solo já acompanhou um pouco do trabalho desse senhor. A Universidade de Adelaide foi a primeira universidade australiana a aceitar mulheres em cursos acadêmicos. Nós temos cerca de 20 mil estudantes, sendo que 5 mil são internacionais. E ela é parte desse grupo chamado Grupo das 8 Universidades Principais da Austrália. Eu fico no Campus Waite, que é afastado um pouquinho do centro da cidade. Ele é um centro integrado de pesquisa e ensino. Então, vocês podem ver aqui, essas são as diversas instituições que coabitam esse mesmo campus, que fisicamente ele não é tão grande, mas tem bastante atividade ocorrendo aqui. Esse é o grupo que eu quero publicamente agradecer. Então, tudo que eu falar aqui é parte desse grupo de pessoas, o Mike, nosso chefe, minhas colegas Finn e Ross, e os nossos técnicos, Bogomila, Colin e Ashley. Eu queria fazer um agradecimento especial a essas pessoas. E também eu queria fazer um agradecimento a todos os técnicos, estudantes, colaboradores, pesquisadores afiliados e visitantes que estão listados aqui, fora outros. E eu fiz uma menção especial aqui aos 4 brasileiros que há pouco tempo estiveram aqui, passaram entre 1 ano e 1 ano e meio, a Olivia, da Universidade Federal de Lavras, o Edson Matiello, professor da Universidade Federal de Viçosa, Vinícius Benites, pesquisador da Embrapa Solos, e o Eduardo Cancelier, estudante de pós-graduação da Universidade Federal de Lavras. Vocês fizeram todos um ótimo trabalho aqui. Bom, esse centro, eu trabalho então no Centro de Pesquisa Tecnológica de Fertilizante. Ele foi estabelecido em 2007, através de uma parceria entre a Universidade de Adelaide e a Mosaic. O escopo desse centro ele foi expandido em 2009, entre uma parceria entre a Mosaic e essa instituição, de Australian Grains Research and Development Corporation, é a principal instituição agrícola aqui da Austrália. Então, e na verdade, nós temos algum tipo de financiamento ou colaboração com todas essas outras instituições aqui listadas abaixo. Basicamente, o nosso foco, o Centro de Tecnologia de Fertilizante, ele concentra-se na compreensão dos processos fundamentais que controlam a eficiência de fertilizantes, utilizando a combinação de técnicas
E então, o nosso centro conduz trabalhos experimentais em laboratório, principalmente, casa de vegetação também, e em alguns casos, condições de campo, para o desenvolvimento de novas formulações de fertilizantes. Então, aqui eu tenho uma foto, esse experimento foi o primeiro experimento que eu realizei aqui, é um experimento de campo com fósforo 33, então tem toda essa questão de proteção aqui. Então, esse tipo de experimento é para algum tipo de prova de conceito, como que os fertilizantes como que os fertilizantes atuam, então não é uma questão de larga escala, né? Então, basicamente, isso são as nossas ideias, né? Surgem as ideias, nós temos granuladores e compactadores de bancada, esses produtos são desenvolvidos, passam para testes laboratoriais mais simples, para testes com plantas em casa de vegetação e depois vai para o campo. Geralmente, essa parte de campo é realizada por colaboradores, mas aqui eu só queria deixar, então, esses dois exemplos. E esse exemplo, esse é uma mini parcela com enxofre 34, um isótopo estável, que nós fizemos em algumas partes do mundo, inclusive na Fundação MT, a quem aqui eu também publicamente agradeço. E esse slide, me perdoe a qualidade da foto, mas esse slide foi basicamente o princípio de onde tudo isso começou. Com relação à causa e um efeito, e tendo no meio um mecanismo. Então, esse é um experimento de campo, e essas parcelas foram tratadas com fósforo líquido, e essas parcelas foram tratadas com fósforo na forma de grama. Então, é um solo calcário, então teve muito problema de precipitação, como vocês podem ver aqui nessa imagem à esquerda. E esse caso, basicamente, foi se a gente imaginar que a causa do lado esquerdo A e o efeito E, nesse caso aconteceu exatamente isso. Então, os colegas publicaram em 2001 um benefício do fertilizante fluido contra o fertilizante na forma de grano, mas eles não sabiam exatamente qual era o mecanismo naquela época, ou melhor, eles não tinham como comprovar. Eles levantaram algumas hipóteses, mas eles não tinham como comprovar esse benefício, como que exatamente isso ia acontecer. Mas eles levantaram hipóteses bastante plausíveis. Tanto que o mecanismo veio depois, com esse antigo colega que trabalhou aqui, o Enzo Lombi. Em 2004, eles fizeram alguns experimentos com placa de Petri e colocando um grânulo de fertilizante no centro ou fazendo uma aplicação fluida no mesmo local. E eles observaram uma diferença consistente com relação à solubilidade, labilidade e mobilidade do fósforo. Então, esse foi o típico caso onde o campo andou na frente, ocorre muito isso na experimentação, mas depois o mecanismo foi desvendado depois. Desde então, o que a gente tem feito é tentar descobrir esses mecanismos para predizer o que acontece no campo. Não é fácil, muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, mas nesse processo de desenvolvimento de novos fertilizantes, isso é o que a gente pretende fazer. Esse é o foco de grande parte da pesquisa gerada aqui, e é um pouco do que eu pretendo compartilhar com vocês nos próximos slides. Eu escolhi boro para começar a falar a respeito dessa questão de como que a gente pode utilizar algumas técnicas laboratoriais relativamente simples para tentar predizer a performance agronômica desse fertilizante. Tá? Então, eu vou falar a respeito da formulação com macronutriente, a distribuição espacial, dissolução e algumas palavras sobre absorção pela planta. Bom, nós sabemos que entre os micronutrientes, o boro é um dos mais complicados, na minha opinião, mais complicado justamente por causa disso. Eles têm uma estreita janela entre a deficiência e a toxicidade. E esse nutriente, geralmente, ele é misturado com formulações NPK. Entretanto, esse método se demonstra bastante ineficiente, porque tem essa distribuição heterogênea. Como vocês podem ver aqui, quando a gente mistura, provavelmente essas plantas próximas ao grânulo de boro, elas vão morrer, vão ter níveis tóxicos de boro, e essas plantas afastadas aqui, provavelmente elas vão também sentir falta desse boro. Então, uma ideia mais razoável seria essa incorporação do micronutriente na formulação. E o grande desafio com relação ao boro também é isso, suprir o boro durante todos os estágios de crescimento da planta, uma vez que ele desempenha papéis fundamentais durante desde a época de plântulas até o florescimento. O problema é que as fontes mais comuns são altamente solúveis, então perdas por lixiviação elas podem ocorrer facilmente. Então, se a gente comparar aqui o desenvolvimento da planta
E a liberação, geralmente, dessas fontes de boro, o que a gente tem, no começo pode ter uma toxidez e no fim pode ter deficiência. Então é extremamente complicado. Ideias, como que a gente pode tentar fazer, minimizar isso? Então a primeira coisa é incluir um boro na granulação NPK, e a segunda, isso a gente estaria lidando com relação à distribuição espacial, e a segunda seria um sincronismo melhor entre a demanda da planta e o suprimento de boro, com fontes de lenta liberação, ou seja, as fontes que contêm cálcio, e rápida liberação, as mais comuns contêm sódio. Basicamente, a gente tenta fazer o que é exemplificado aqui nesse artigo muito bom, publicado há 2 anos, com relação à absorção de nutrientes. A gente gostaria que todas as fontes liberassem nessa mesma taxa, o que é extremamente difícil. Então, para lidar com essa questão, a gente fez um experimento extremamente simples sobre a distribuição espacial, porque é muito difícil de comprovar esse mecanismo em condições de campo. Então, a gente utilizou algumas bandejas, nós preenchemos com 4 kg de solo, e nós fizemos esses grids de 5 centímetros por 5 centímetros e aplicamos uma dose que seria equivalente a menos de 1 kg por hectare de boro. Então, basicamente, o que nós fizemos foi isso: um grânulo de fertilizante de tetraborato de sódio, contendo 15% de boro, ele era suficiente para aplicar essa dose. Então, o grid ficou dessa forma: todas essas outras células receberam apenas MOP, que é KCl, né, Muriate of Potash, e enquanto que apenas uma célula recebeu esse fertilizante aqui contendo boro. E nós compactamos o KCl com 0,5% de boro. Então, nesse caso, nós tivemos 24 grânulos contendo boro. Então, nesse caso aqui à esquerda, apenas um grânulo continha boro, e nesse todas as células receberam um pouquinho de boro. E nós deixamos isso por incubação por até 9 semanas, e o solo depois, ao final dessas 9 semanas, o solo foi inteiramente retirado dessas células e foi extraído boro utilizando água como extrator. E essas são as fontes de boro que nós fizemos. Esse slide, na verdade, devia ter vindo anterior ao que eu acabei de mostrar. Então, nós fizemos uma compactação dessa fonte do KCl, né, aqui exemplificado como MOP, com bórax, colemanita, uma mistura entre colemanita e bórax. Essa mistura é também entre colemanita e bórax, mas em uma diferente proporção entre essas duas fontes. E a compactação com ulexita sozinha e ulexita com boro, 50%, 50%. O mais interessante dessa tabela aqui é esse quadro aqui do canto, que nós temos que a porcentagem de boro solúvel em água em relação ao total de boro na fonte. Então, quando nós estamos falando do bórax, dessa fonte aqui, 90% do boro total, ele também é solúvel em água. E no outro extremo, nós temos a colemanita, que apenas 10% do boro total ele é solúvel em água. E todas as outras fontes estão aqui intermediárias. Então, nós temos fontes de quase 50%, 28%, 65%, 49%. Essa foi a ideia. Então, nós fizemos essa compactação, e esses pellets eles ficaram num tamanho praticamente muito similares aos fertilizantes comerciais. Nós utilizamos um solo bastante arenoso para fazer todas essas avaliações, para realmente forçar a dinâmica do fósforo. A gente adotou aqui onde o boro teria maior risco, né? Bom, nós utilizamos essa técnica, que é uma dissolução de boro. Então, aqui nós temos uma solução, uma bomba peristáltica, que ela bombeia essa solução através dessa coluna, que está ligada aqui de baixo para cima, porque quando às vezes nós utilizamos de cima para baixo, existe fluxo preferencial, então a gente chegou à conclusão de que de baixo para cima era mais interessante. E aqui esse é um coletor. Então esse coletor ele pode mudar o frasco, são pequenos frascos que vão para o ICP, eles são coletados a gente pode colocar com o tempo que nós quisermos aqui, né? Então, a gente pode coletar uma amostra a cada 1 hora, uma amostra a cada 10 minutos, tanto faz. Então, esses são alguns exemplos que a gente consegue obter aqui. Então, aqui você vê
nós tínhamos aqui 8 fontes de magnésio, e nós conseguimos distinguir essas fontes perfeitamente utilizando essa amostra aqui, essa metodologia. Em outro caso, nós tínhamos materiais com custos muito diferentes, e a gente avaliou aqui, praticamente todos eles em 48 horas liberaram todo o nutriente. Então, nesse caso aqui, era uma outra, a gente avaliou a dissolução desses nutrientes e simplesmente escolheu pelo preço. Então, essas são duas características que a gente pode avaliar nesse tipo de metodologia. Em exemplo, então, é isso que aconteceu no nosso caso. Nós fizemos aqui uma coluna com solo, colocamos os nossos fertilizantes aqui e, ao longo do tempo, a gente coletou esses lixiviados e analisamos boro no ICP. E, finalmente, nós fizemos um experimento de casa de vegetação. Nós utilizamos canola como planta teste, fizemos, obviamente, uma nutrição balanceada, com 5 repetições, e aqui essas são as doses. Eu não vou ter tempo para falar disso, mas foi feito uns experimentos preliminares para a gente chegar nessas doses aqui. Tá? Então, nós tínhamos duas situações. Uma sem lixiviação, nós aplicamos os fertilizantes aqui e ficaram, e outra situação com lixiviação, ou seja, nós aplicamos 4 volumes de poros, né, de água, de uma solução, para lixiviar o que estava aqui nesse solo, após a aplicação do fertilizante, porém antes da semeadura. Isso aqui é simulando um evento, uma chuva forte, que ocorre pouco depois que o fertilizante foi aplicado. Obviamente, forçando um cenário mais extremo. Bom, agora mudando para os resultados, eu vou começar pela aquela questão da distribuição especial. Antes de fazer antes de mostrar os dados em si, nós fizemos uma predição aqui do que seria a aplicação daquele fertilizante contendo 15% de boro e de um fertilizante similar contendo apenas 0,5% de boro. Então, essas curvas aqui, elas mostram após 7 dias, 14 dias, 35 dias e 62 dias. Basicamente, se a gente considerar que o fertilizante foi aplicado aqui, nesse ponto zero, essa seria a concentração de boro próximo ao fertilizante. Então, vocês podem ver pela escala aqui, essa escala vai de 0 a 150 miligramas por quilo, e essa escala aqui vai apenas de 0 a 6. Então, isso dá uma dimensão do que acontece na proximidade do grânulo. Obviamente que depois de 14 dias, essa concentração ela diminui muito próximo do grânulo, porque o boro se moveu para locais mais longe. Mas isso dá uma predição do que pode acontecer em termos de toxicidade com as sementes, por exemplo. Bom, e esses são os resultados daquele pequeno experimento, muito simples, experimento com relação às bandejas. Então, aqui nós temos, depois de uma semana, a gente coletou e fez essa análise, assumindo aqui que de 0,5 a 5 miligramas por quilo seria o considerado adequado, nós temos que a maioria, quando cada célula recebeu uma pequena quantidade de boro, que todos eles ficaram dentro desse valor adequado. Quando a gente aplicou apenas um grânulo contendo boro, a gente tem que praticamente, depois de uma semana, o boro permaneceu ali, mesmo num solo arenoso. Então, qualquer planta que estiver perto dessa fonte aqui, ela vai estar em sérios problemas. E ao redor, a gente nota aqui que todas as outras células ainda estavam numa questão, em níveis deficientes. Mesmo depois de 9 semanas, a gente nota que a célula que recebeu o bórax, ela ainda está em níveis extremamente altos. Então, a gente vê, e com isso a gente quis demonstrar o problema da utilização dessas misturas, né, que contém um grânulo de micronutriente com concentração relativamente alta, e o benefício de se ter uma concentração muito pequena em cada um dos grânulos do macronutriente aplicado. Esse aqui é um outro resultado, então, com relação à dissolução do boro. Então, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o bórax, que logo depois de alguns volumes de poros de lixiviação aplicado, a gente vê que praticamente 100% do boro contido no bórax, ele foi liberado. Então, esse erro aqui entre cerca de 95% a 100%, isso é algum tipo de impureza nesse material. E no outro extremo, nós temos a colemanita, que é uma fonte notadamente de baixa solubilidade. Então, a gente vê aqui uma dissolução lenta, porém constante.
Quando nós fizemos a mistura entre bórax e colemanita, que aqui está em verde e em amarelo, em diferentes proporções, nós temos uma dissolução em duas fases. Nós temos uma dissolução rápida e depois uma lenta e gradual, nos dois casos aqui. Então, isso significa que o bórax dessa formulação ele foi liberado no começo, ou seja, a gente pode fazer uma analogia aqui, que seria o bórax para o suprimento do início do crescimento da planta, por exemplo, e ao longo da cultura, o componente da colemanita ele é liberado. Então, a gente acha que esse tipo de formulação ele é mais interessante do que esse daqui, que libera tudo imediatamente, e esse que, eventualmente, pode gerar algum tipo de deficiência no começo. Quando nós correlacionamos no eixo X a porcentagem de boro solúvel em água com o total acumulado do lixiviado, a gente vê claramente uma correlação aqui positiva. Então, fica bem claro aqui que quanto maior a solubilidade, maiores são as chances de lixiviação dessas fontes. Nada novo até aqui, a gente só vai estar fazendo uma correlação com o que acontece agora com o crescimento das plantas de canola. Então, de forma geral, tanto para os vasos sem lixiviação quanto os vasos com lixiviação, nós não tivemos nenhuma diferença com relação à produção de matéria seca. Porém, notem aqui, nesse gráfico à direita, embaixo que eu estou mostrando aqui com o mouse, que quando a gente aumenta a proporção de colemanita na formulação, as plantas conseguem absorver mais boro. Então, isso significa, basicamente, quando você tem 100% de boro proveniente do bórax, muito provavelmente isso tudo foi lixiviado, porque ele não foi diferente do controle. Então, quando nós fizemos aqui, a gente coletou o lixiviado que foi, a solução que foi lixiviada nos vasos. Então, quando nós fizemos essa correlação da solubilidade da fonte com o que a gente observou no lixiviado, a gente vê uma relação bem clara. Então, realmente, essa fonte aqui, provavelmente, a sua menor absorção pelas plantas se deveu às perdas de boro nesse caso. E as fontes que nós achamos mais interessantes, que são essas misturas, elas ficaram aqui intermediárias entre ambas. Bom, então, para resumir, o experimento de coluna e o experimento de planta, eles indicaram para a gente que a dissolução de boro do bórax foi muito rápida, e isso ajuda a explicar a baixa absorção de boro por essa fonte por parte das plantas de canola. E, nesse caso, a incorporação de 75% de colemanita na formulação já se demonstrou a melhor solução nesse caso, porque já, eventualmente, alguma porcentagem do boro foi perdido, a fração bórax, mas a colemanita foi suficientemente eficiente para suprir as plantas com boro. Bom, essas conclusões eu coloquei aqui conclusões 1 dessa parte, porque eu vou mostrar um outro trabalho daqui a pouco. Então, a compactação de KCl com boro produz concentrações muito mais homogêneas do que quando você simplesmente mistura essas duas fontes. O uso de fontes de alta solubilidade, eles podem levar à lixiviação em ambientes de elevada precipitação. Então, provavelmente, no fim do ciclo, pode ocorrer algum tipo de deficiência na cultura. E, então, esses resultados, eles corroboram essa ideia de colocar materiais de diferentes solubilidades na mesma formulação. Agora eu vou falar a respeito de uma fonte relativamente nova, que são esses boratos fosfatos de boro. Então, essa é a fórmula química dele, ele tem 10% de boro. Eles são bastante simples de se produzir, a partir de ácido bórico e ácido fosfórico. Só que o aquecimento, tanto o tempo quanto a temperatura, eles modificam bastante a solubilidade desse material. Como vocês podem ver aqui, a solubilidade do bórax é extremamente alta, da olexita diminui, da colemanita um pouco menor, e aqui nós vemos que todos esses compostos, esses fosfatos de boro produzido a 500 graus Celsius, a 800 ou 1000 graus Celsius, quanto maior o aquecimento, menor a solubilidade. E com relação à dissolução desse material, a gente olha que ele tem aqui uma dissolução bastante interessante.
ele é exatamente entre o bórax, que é extremamente rápido, e a colemanita. Então, é uma fonte interessante desse ponto de vista. Então, uma colega aqui, a Margaret, ela fez um teste interessante, ela colocou numa placa de Petri, e ela colocou uma placa de Petri com solo, e colocou essas fontes com 2% de boro. Ela fez uma cogranulação com MAP ou com KCl, e ela colocou sementes de canola também para crescer nessas placas de Petri. Então, basicamente, esse é o esquema aqui experimental. Então, placa de Petri, o grânulo no centro e as plântulas ao redor. E ela tirou foto aos 7 a 11 dias após a germinação. Então, vamos dar uma olhada aqui que ela observou aqui. Essa região ao centro aqui, ela é a região afetada pela toxicidade da fonte. Então, a gente consegue olhar aqui que tanto lexita, bórax e colemanita, elas foram afetadas, as plantas não conseguiram crescer aqui. E essas fontes que ela desenvolveu, os fosfatos de boro, vocês podem olhar que praticamente aqui não teve nenhum problema de toxicidade. E essas informações visuais, elas foram corroboradas pela análise química, porque o solo foi extraído e foi analisado. Então, nós temos aqui em branco essa região mais próxima da onde o fertilizante foi aplicado e em preto um pouco mais distante. E notem que apenas essas duas fontes, fosfato de boro, elas ficaram abaixo do que aqui seria considerado problemático em termos de toxicidez. Mas aqui tem uma coisa interessante. A colemanita em si, ela ainda assim, ela foi tóxica para as plantas. Mas a gente tinha visto no slide anterior que a colemanita ela libera muito mais lento boro do que essa fonte. Então, aqui a colega Margaret, ela conseguiu entender o que aconteceu. A colemanita, em um ambiente ácido, esse solo era ácido, e cogranulada com uma fonte ácida como o MAP, ela gera esse tipo de reação. Então, ela libera o composto solúvel de boro, e esse cálcio que é liberado da fonte, ele se precipita novamente com o fósforo liberado do MAP. Então, esse é um tipo de exemplo como a gente não pode simplesmente juntar duas fontes, porque existem alguns problemas de compatibilidade. Então, nesse caso, tanto a colemanita quanto a lexita, elas perderam essa característica de liberação lenta quando elas foram granuladas no MAP. E isso não aconteceu no KCl, porque o KCl tem um pH maior, então não ocasionou nenhum tipo de problema. Então, essa foi uma outra lição que foi aprendida durante esse experimento, né? Bom, então agora as conclusões 2 com relação ao borato de fósforo, né? Fosfato de boro, perdão. Então, eles podem ser sintetizados com alta temperatura, porém a baixa solubilidade. A cogranulação da colemanita e olexita com MAP, ela, portanto, fez isso que eu acabei de falar, perdeu a característica de liberação lenta. Só que a cogranulação aqui, é o KCl seria, né? Cogranulação desses compostos com KCl, não MAP, libera lenta e continuamente boro às plantas, né? Então, os benefícios são a distribuição homogênea, porque você tem um macronutriente carregando um micronutriente. Ele é muito mais seguro para o início da germinação das plantas, e a liberação lenta, ela beneficia no final do estágio de desenvolvimento das plantas também. Então, eu pus aqui, se alguém tiver interesse, esses são os artigos que a Margaret publicou, são, na minha opinião, muito bons, porque vão desde da forma como ela sintetizou esse material, como que foi granulado, como que foram feitos experimentos de pequena escala, muito simples, e que ajudou a predizer o desempenho agronômico, que foi o seu último artigo aqui, e essas 3 plantas maiores, elas são esse fosfato de boro. Então, esse é o segundo ciclo de canola, que nós temos algumas plantas com bórax e essas plantas com fosfato de boro. Então, foi bastante interessante. Mas isso aqui mostra uma espécie de um fluxograma de como esses experimentos foram realizados. Bom, agora eu vou mudar um pouco, brevemente, a falar a respeito de fósforo, primeiramente sobre fatores agronômicos. Eu gosto muito dessa foto, porque essa foto foi tirada em Itiquira, no sul do Mato Grosso. Esse é um experimento com algodão. Todas essas parcelas aqui tinham fósforo, e essa parcela era a parcela sem fósforo. Então, isso aqui mostra realmente que a falta de fósforo, sobretudo nessas regiões do Cerrado aqui, é extremamente complicada, né?
Algum tempo atrás, isso foi falado bastante, que o fósforo estaria acabando, que teria um pico entre 2030 e 2040, mas isso não se concretizou, isso não tem nenhum tipo de verdade no que vai acontecer. Esses relatórios indicam que pelo menos 300 a 400 anos nós temos ainda com relação ao fósforo, com relação às reservas. Isso é fato. E outro fato interessante é que as reservas de boa qualidade, de fato, já acabaram e estão acabando. Então, o que a gente vai ter que fazer, o nutriente em si ele não acaba, a gente vai ter que reciclar esse nutriente, buscar de outras formas, mas eu acho que é interessante a gente deixar isso bem claro, que nós não estamos falando que o fósforo vai acabar em 30 anos. Né? Bom, antigamente, não tão antigamente, eu fiz isso no meu doutorado, para estudar diferentes formulações, principalmente de fósforo, com essas técnicas de placa de Petri, ou seja, a gente coloca um fertilizante no centro da placa de Petri e analisa o que acontece ao redor dele. Muitos casos a gente tinha que fazer esse tipo de coisa. A gente tinha que tirar cada anelzinho desse, analisar individualmente, então era bastante complicado. O que eu quero dizer aqui é que uma colega, aqui, a minha colega Finn Degrees, ela fez um método bastante interessante, que seria isso, perdão aqui a falta do acento, visualização da difusão do fósforo. Então, isso ajudou bastante, principalmente no nosso caso, que a gente avalia bastante formulações de fertilizantes, e a gente precisa ter um método rápido para fazer uma certo tipo de triagem do que realmente é interessante e do que não é. Então, basicamente, esse método consiste na colocação de um papel de filtro impregnado com óxido de ferro no topo dessas placas de Petri contendo fertilizantes, por 5 a 30 minutos. A remoção desse papel de filtro, e a coloração usando verde malaquita. E depois tem algumas técnicas para remoção do óxido de ferro, né, desse material, e depois o que a gente tem é essa imagem aqui dessa região onde está enriquecida com fósforo. E depois, finalmente, com um software bastante simples e gratuito, a gente consegue fazer esses limiares aqui de qual é essa região que está enriquecida com fósforo. Esse é o conceito básico e esses são alguns tipos de aplicação. Então, hoje em dia, a gente consegue aqui, a gente tem de 30 minutos até 4 dias, avaliar como que foi o movimento do fósforo ao longo do tempo. Se vocês lembrarem naquele slide que eu mostrei, a técnica anterior ela era destrutiva. Então, a gente só conseguia analisar uma vez e acabou. E aqui a gente pode analisar a mesma placa de Petri várias vezes. Outra coisa interessante, por exemplo, aqui nós tivemos esse artigo publicado no comecinho desse ano com relação à estruvita, que é um material bastante interessante. A estruvita é um material de liberação lenta, né? Então, nós vemos aqui que depois de um dia até 28 dias, a liberação do fósforo proveniente da estruvita foi muito mais lenta do que a liberação do MAP. Então, a gente consegue utilizar essa técnica também, sem nenhuma análise química até então, para fazer uma triagem dos materiais e observar as diferenças entre as formulações de fertilizantes. E aqui uma outra utilização é com relação quando a gente utiliza diferentes solos. Vocês olham aqui, esse é um solo arenoso, então o fósforo, depois de 60 dias ele já atingiu inclusive as barreiras ao redor da placa de Petri. Em comparação, quando a gente tem esse Kingaroy, é um solo de Queensland, na Austrália, ele é um latossolo, seria um similar a um latossolo, a gente vê a grande diferença da dinâmica do fósforo, contando apenas com a mudança do solo em si. Então, essa técnica ela tem sido muito utilizada e é algo que realmente tem sido bastante interessante para a gente aqui, para diminuir as possibilidades de diferentes fertilizantes ou tecnologias, né? Bom, mas agora eu queria falar mais a respeito disso. Eu acho que hoje no mundo existe muito mais pesquisa com relação aos fatores ambientais do que ao aumento da eficiência agronômica. Eu me arriscaria dizer isso, porque realmente as questões ambientais relacionadas ao fósforo, elas não são brincadeiras, elas são extremamente sérias. Então, as perdas de fósforo por escoamento superficial, ou no inglês runoff, a partir de campos agrícolas, são diretamente relacionadas com a eutrofização de mananciais. Isso não é nada sendo nada alarmista, não é nada
é um fato extremamente sério. Então, aqui, eu fiz uma apresentação ano passado e eu fiz uma busca muito rápida dos artigos que tinham saído naquele mês a respeito do assunto. Então, vocês podem ver que isso é realmente um assunto bastante relevante. Foi capa dessa revista aqui, americana, por 2 vezes no mesmo semestre. Queria só fazer um comentário, né? Cadê a mata ciliar aqui nesse caso, né? Porque a dinâmica, o estudo, o manejo responsável dos nutrientes, ele é muito mais amplo do que apenas a fonte correta, né? Tem toda uma questão de manejo. Mas, de qualquer forma, a indústria de fertilizante está sendo bastante pressionada com relação a isso, né? E isso é um problema global. Isso aqui é na Austrália, no nordeste da Austrália, existe uma forte pressão por causa da barreira dos corais, nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Ásia, em alguns lugares do Sudeste Asiático. Então, isso realmente é um problema muito sério. Não é papo de ambientalista, não é nada disso. É algo realmente muito sério. Bom, e como é que, tradicionalmente, o escorrimento superficial de fósforo ele é avaliado? Ele é avaliado dessa forma, com esses simuladores de chuva e, geralmente, em condições de campo. E vocês podem olhar aqui que realmente é uma metodologia que demanda muito tempo, esforço, muito tempo, trabalho e dinheiro, porque vocês podem ver aqui que tendo apenas duas unidades experimentais, e esse simulador de chuva ele tem que andar ao redor do campo. Então, realmente, é muito complicado. E uma questão complexa com relação à nossa situação aqui no nosso estado, nós estamos no estado mais seco do continente mais seco do mundo. Então, fazer esse tipo de experimentação a campo, ele não é muito, ele não considera uma situação real, né? Porque aqui chove menos de 400 milímetros por ano, e muitos desses locais eles têm uma precipitação muito maior, né? Então, a moral da história aqui é o seguinte: é impossível avaliar várias formulações de fertilizantes diretamente aqui em condições de campo. Então, o nosso objetivo foi desenvolver um método simples, rápido e mais barato para avaliação de novas tecnologias de fertilizante, incluindo as fontes ambientalmente corretas, ambientalmente mais corretas, né? Então, nós comparamos os fertilizantes com relação a perdas de fósforos em runoff, usando simuladores de chuva em escala laboratorial. Nós temos aqui 2, e em campo, esse experimento, na verdade, foi desenvolvido em Iowa com o professor Antônio Malarino. Eu não vou mostrar nenhum dado desse experimento de campo em si, mas eles são muito condizentes com o que nós observamos aqui em Adelaide. Nós fizemos a difusão de fósforo com a técnica anteriormente mencionada, com a difusão em placas de Petri. E nós fizemos um novo método que seria as características de liberação de fósforo em água, de fertilizante em água. Então, a pergunta que nós gostaríamos de responder é isso aí. Há um poder de predição do impacto ambiental baseado em métodos laboratoriais? Então, é isso que a gente tentou, pelo menos, fazer um esforço para lidar com essa questão. Então, no nosso caso, nós construímos um simulador de chuva. Como vocês podem ver aqui, essa metodologia é bastante comum nos artigos. Então, nós fizemos esse simulador de chuva colocado numa casa de vegetação. Então, todos aqui os parâmetros técnicos, eu não vou entrar em detalhes, mas quem já trabalhou com simulador de chuva sabe que parece super fácil quando a gente lê num artigo, mas quando a gente vai fazer é bem complicado. Principalmente nessa questão aqui, a distribuição homogênea por todo o simulador de chuva, nós conseguimos uma distribuição relativamente boa, eu acho. Bom, nós temos essas caixas preenchidas com solo e nós plantamos grama nessas caixas para evitar a erosão do solo e do fertilizante aplicado no solo. E nós temos aqui o coletor, no final da caixa nós temos esse coletor, que é onde a solução do escorrimento superficial ela é coletada nesses, como vocês podem olhar aqui nessa foto, por esses containers. Bom, o que nós fizemos, então, a gente plantou grama, depois de 4 semanas nós cortamos, aplicamos superficialmente, e aqui nós fizemos a simulação de chuva até 1 mês depois da aplicação, e coletamos a solução, filtramos e analisamos para várias formas de fósforo. Eu vou me
a ter aqui a mais perigosa dela, que seria essa dissolvida, né? Esse senhor em pé aqui que eu estou conversando, talvez ele é a pessoa que mais trabalhou nesse assunto, o Andrew Sharpley. Ele permaneceu uma semana aqui conosco na Austrália, gentilmente revisando todos esses métodos, e realmente, pelo que eu escutei, inclusive, dele, esse é um problema realmente de escala global e muito, muito importante. Bom, e nós tivemos que fazer um outro simulador de chuva, porque a gente teve essa pergunta aqui: a temperatura poderia afetar a dissolução de fertilizantes de liberação controlada? Então, principalmente nos Estados Unidos, como a aplicação anterior à neve, a gente se questionou isso, e então a gente teve que construir um outro simulador de chuva, que ele foi colocado numa câmara fria, então não era nem um pouco prazeroso desenvolver esse experimento lá com apenas 3 graus Celsius, e a gente teve que, inclusive, fazer esse sistema aqui, que é adaptado de um sistema de produção de cerveja, para gelar, diminuir a temperatura da água, inclusive, não só do ambiente, mas da água, né? Então, esse é o nosso simulador de chuva de laboratório. Esse trabalho ainda está em andamento, mas a gente tem observado uma boa correlação entre o desempenho desse simulador de chuva de laboratório, aquele maior que está numa casa de vegetação, e o grande que está sendo desenvolvido nos Estados Unidos. Bom, eu já vou passar bem rápido isso, porque a metodologia já foi descrita. Então, a difusão de fósforo, a gente testou pelo esse método da visualização. Então, aqui colocamos o fertilizante no centro da placa de Petri, os papéis de filtro em cima, depois fizemos utilizamos esse reagente e analisamos no computador qual era a dissolução do fósforo. E assim, é isso que a gente obtém ao longo do tempo, né? Então a gente vê como que o fósforo se moveu a partir do ponto central de aplicação. Bom, com relação à metodologia, a gente falou do simulador de chuva, agora com relação à liberação lenta, a liberação em solo e a liberação em água. Então essa foi um método que amostras de 3 gramas de fertilizante foram colocadas em água, e a gente analisou a condutividade elétrica. Então a liberação do nutriente ela foi obtida por uma calibração preliminar, que aqui vocês podem ver que a concentração de MAP, quando ela aumenta, a condutividade elétrica também aumenta. E essa é a correlação que nós obtivemos. Então, o MAP liberado pelo método da condutividade elétrica e o fósforo liberado pelo MAP através do ICP. Vocês olham aqui que a correlação é muito, muito boa entre ambos. E nós fizemos, então a gente colocou essa liberação do nutriente baseado nessa curva exponencial, que é isso que a gente observou, né? Então, ao longo do tempo, o nutriente é liberado respeitando uma curva exponencial. Então, nós temos algumas constantes aqui que foram muito úteis para a gente fazer alguns tipos de correlação posteriormente. Bom, falando agora com relação às perdas de fósforo obtidas no simulador de chuva, então as fontes que nós testamos foram fosfato de rocha, que é o PR aqui, fosfato de rocha parcialmente acidulado, superfosfato triplo, que todos esses são em preto, e as fontes em azul, elas são MAP, e são 4 fontes, são 4 recobrimentos testados nessa mesma fonte aqui. Então, nós temos aqui o MAP, o recobrimento 1, 2, 3 e 4. O que basicamente a gente observa é que depois de 5 minutos ou 30 dias da simulação de chuva, a gente observa que realmente as perdas mais importantes elas ocorrem aqui, bem no começo, que é a parte mais crítica da aplicação de fósforo em superfície, nesse caso, seguindo uma aplicação de uma chuva relevante, né, nesse caso. Se eu pegar esses dados aqui dos últimos dias e fizer esse gráfico com relação ao acumulado dos 30 dias, a gente observa que as perdas de fósforo do fosfato natural elas são ínfimas. Esse solo é um solo de alto pH, então isso era realmente previsível, né? Quando a gente pega essa mesma fonte, a gente aumenta o nível de acidulação, a gente aumenta linearmente as perdas de fósforos no runoff.
Então, isso realmente é bastante claro aqui, a gente observa. Então, quanto maior a solubilidade da fonte, maior serão as perdas de fósforo. E aqui, nós observamos que esses fertilizantes, o recobrimento, ele realmente auxiliou nas perdas de fósforo. A gente observa aqui que o MAP, sem nenhum recobrimento, ele teve uma queda aqui com relação, praticamente linear, à medida que a gente aplicou esse recobrimento número 1 e o recobrimento número 2. E o recobrimento número 3 e 4, a gente observa aqui que eles são muito parecidos, né? Então, guardem essa informação, porque mais para frente a gente vai observar resultados similares. Bom, a gente está falando de recobrimento de fertilizante, mas o fertilizante é produzido em algum lugar do mundo e às vezes ele é transportado o mundo inteiro para até chegar na produção, na fazenda, né? Então, durante todo esse período aqui de transporte, qual a gente se questiona qual é a integridade desse revestimento. Será que esse revestimento ele ainda está íntegro? Então, nós fizemos esses dois testes, que é o teste de drop, que seria um teste de impacto, e um teste de abrasão, para simular esse dano no recobrimento do fertilizante. Então, esse é um teste de impacto, a gente tem um longo cano aqui, a gente coloca o fertilizante e depois vê o que aconteceu em termos da integridade do recobrimento. E este é o teste de abrasão. Os fertilizantes são colocados nesse agitador e a gente observa aqui que a gente tem algum tipo de dano nesse recobrimento. E muito provavelmente a liberação dos nutrientes de dentro do grânulo do fertilizante ela vai ser diferente. Então, quando a gente colocou esses dois materiais no simulador de chuva, o que a gente observou foi o seguinte: o fertilizante sem nenhum recobrimento ele teve o mesmo comportamento, e o fertilizante com o recobrimento intacto, ele realmente perdeu muito menos fósforo. Quando nós deixamos esse fertilizante com algum tipo de dano no recobrimento, a gente nota aqui que gradualmente ele passa a perder mais nutriente, né? Então, provavelmente, o que os produtores fazendeiros vão receber na fazenda não é esse grânulo intacto, seria um desses dois, né? Então, nesse caso aqui, nós observamos que o teste da abrasão ele foi muito mais severo do que esse teste de impacto. Bom, agora, o que a gente fez foi o seguinte, a gente observou aqui qual que era a liberação desses fertilizantes com a condutividade elétrica. Então, nós observamos que o MAP, ele praticamente instantaneamente ele liberou todo o nutriente contido nele, o MAP sem nenhum revestimento, e todos os outros que continham algum tipo de revestimento, eles tiveram uma liberação mais ou menos lenta. No caso, de novo, o revestimento número 2, ele foi o que liberou de forma mais lentamente que o fertilizante, o nutriente, né? O fertilizante, o revestimento número 3 e número 4, vocês observam aqui que foi muito parecido, ambos foram muito parecidos na sua liberação, né? Quando a gente estudou os mesmos fertilizantes nesse experimento com placa de Petri, essas são as imagens que a gente observa, que depois do tratamento da imagem a gente tem essa situação. Então, sem revestimento nenhum, e de novo, notem que o revestimento 2 ele foi realmente muito mais lento a liberação do que sem nenhum revestimento. O revestimento 3 e o 4 são extremamente similares. Lembrem que eu falei anteriormente que no simulador de chuva eles foram muito parecidos também, né? Quando a gente traduz aquelas imagens em números, é isso que a gente observa. Então, o revestimento número 2 bastante lento, o revestimento número 1 muito mais rápido, né? Essa é a fração liberada com relação ao fertilizante sem nenhum recobrimento. E, de novo, o recobrimento 3 e 4, eles foram muito, muito similares. Então, ambos os métodos, a liberação em água e no solo, elas foram capazes de distinguir esses dois casos, né? Quando nós fizemos o dano no revestimento do fertilizante, isso é o que a gente observou em água. Então, aqui nós temos embaixo o fertilizante intacto, e ambos os fertilizantes, depois do impacto ou do teste de abrasão, eles liberaram de forma mais rápida o nutriente. E aqui, particularmente, o de abrasão, ele foi o mais rápido, né?
No solo foi praticamente a mesma coisa, então os fertilizantes aqui, o intacto e o drop, que seria o impacto, e o de abrasão. Notem a similaridade entre a liberação do fósforo com esse teste de abrasão e o sem nenhum recobrimento, eles são praticamente idênticos, né? Então é isso que, quando a gente traduz imagens em números através da fração do fósforo liberado, a gente tem que o intacto foi muito mais lento do que os outros, e o abrasão foi o mais alto, né? Então o dano mais severo no revestimento ele foi causado por esse teste da abrasão, que é muito similar aos experimentos com o Bronoff. E aqui a gente fez algumas correlações. Então nós temos aqui o que a gente obteve com a liberação de fósforo pelo método da condutividade elétrica, e no eixo Y com relação à liberação de fósforo no solo, com a placa de Petri. E essa é a relação que a gente obtém, ela é uma relação muito linear. Então, de certa forma, um método consegue predizer o outro. E aqui nesse gráfico à direita nós temos a liberação da condutividade elétrica, e à esquerda com as perdas de fósforo no simulador de chuva. E novamente a gente tem uma correlação muito boa entre ambos. Aqui eu estou colocando apenas o nome dos fertilizantes, mas nós vemos que o revestimento 2 intacto, o mesmo revestimento depois do teste de impacto e o mesmo revestimento depois do teste de abrasão. Ambos os métodos eles foram eficientes em predizer qual seria o desempenho deles, né? E mesmo quando nós temos as outras fontes, a gente pode conseguir a mesma situação, né? Nós temos aqui que o MAP, o superfosfato triplo e o parcialmente acidulado, nós temos aqui um aumento da dissolução de fósforo à medida que a gente vai de baixo para cima. E com relação ao fosfato natural, como é um material em pó, a gente tem que fazer um outro tipo de método, que seria esse, a gente moe o monoamonofosfato e faz para ter um tipo de relação, para ser um controle, né? E a relação que nós temos é essa: a liberação no solo ela tem uma boa correlação com o que a gente observou no primeiro dia da liberação no simulador de chuva, as perdas de fósforo no simulador de chuva, né? Bom, então o que a gente conseguiu fazer foi um simples, rápido e barato processo de triagem, né? Ambos os métodos, condutividade elétrica e visualização, eles correlacionaram muito bem, tanto entre eles como com relação ao simulador de chuva também. Então, a variabilidade na eficiência desse recobrimento dos fertilizantes, ela pode ser determinada ou conferida, né? E a qualidade do produto, homogeneidade, taxa de liberação reivindicada pelo fabricante, ela também pode, de alguma forma, ser avaliada por esses métodos laboratoriais, né? Então, se a gente tiver esse cenário, a gente tem que, de baixo para cima, a gente aumenta a facilidade, o custo é muito mais acessível, e velocidade. Então, nós temos a cinética de dissolução do grânulos em água, difusão do fósforo no solo e os simuladores de chuva em laboratório e em campo. Porém, a gente sabe que a relevância é muito maior quando a gente tem a situação de campo. Mas o que a gente queria fazer com esse método seria isso. Se nós iniciamos com um processo com várias possibilidades de fertilizante aqui, a gente pode levar ao campo apenas 3 ou 4. Né? Então, é essa que a gente não pretende aqui substituir metodologia, a gente quer que elas andem lado a lado. Bom, eu estou praticamente no fim da minha apresentação. Eu só queria falar um pouquinho a respeito disso, que o período de máximo risco para perdas de fósforo em escorrimento superficial é com relação quando o fertilizante é recém-aplicado em superfície com plantas muito novas. Porque aqui o fósforo, as raízes já são bem maiores, elas podem absorver o fósforo, mas nessa região realmente é muito complicado. Então, aqui, por exemplo, na Austrália, existe esse gráfico que você deve evitar a aplicação de fertilizantes se tem previsto que vai ocorrer um evento, uma chuva relativamente forte. Então, eles colocam que pelo menos uma semana não se deve aplicar na iminência da chuva. Isso é bem claro aqui também.
Então, o que eu queria dizer é o seguinte, não há tecnologia de fertilizantes capaz de corrigir um manejo de solo inadequado. Então, não tem como ter um fertilizante bom o suficiente para ser aplicado numa situação como essa e ainda ser ambientalmente correto. Então, é aquilo que o IPNI preconiza bastante, que a aplicação ela tem que ser relacionada com com a fonte correta, na dose correta, na época correta e no local correto. E essa aqui é um dado que eu queria compartilhar com vocês. Existem vários dados na literatura com relação a isso, que seria a aplicação superficial de fósforo em área total. Então, a gente vê aqui que a aplicação incorporada, que são essa curva aqui em vermelho, e a aplicação em área total, em superfície. Então, a gente vê que realmente uma prática de manejo ela pode ser muito eficiente para a diminuição das perdas de fósforo em escorrimento superficial. Bom, e riscos para o Brasil? Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode acontecer em breve, ou se é que já não está acontecendo em alguns lugares, que a aplicação de fósforo total em áreas sujeitas com até 100 milímetros de chuva em um dia, esse dado eu obtive aqui do colega Claudinei Capes, da Fundação Mato Grosso. Eu desenvolvi parte da minha tese de doutorado lá. E aqui a gente vê que durante os 3 anos do experimento, teve pelo menos um dia que choveu mais de 100 milímetros, particularmente naquele dia. Né? Então, eu imagino os riscos que a gente está correndo com relação à aplicação superficial de fósforo nesses casos. Eu entendo completamente as questões logísticas, a janela de oportunidade de semeadura, todas essas questões eu entendo, mas eu acho que esse fator, esse risco ambiental, ele deve ser levado em consideração quando a gente está decidindo se vai aplicar em lanço em superfície ou no suco de semeadura. E, finalmente, eu queria apresentar esse dado, esse é um dos bons trabalhos de revisão de literatura com relação a isso. E essa frase, para mim, é muito interessante, porque eles colocam que, agronomicamente, as quantidades de fósforo perdidas por ano em escorrimento superficial, eles são inconsequentes. Ou seja, a planta nunca vai... Se você perder 1% do fósforo aplicado, a planta provavelmente não vai ter nenhum problema com isso. Porém, do ponto de vista ambiental, de qualidade da água, apenas uma pequena concentração de fósforo já é suficiente para tornar um manancial eutrófico. Então, eu queria deixar essa mensagem porque eu acho bem perigoso, para falar a verdade, a aplicação superficial de fósforo, principalmente em regiões, por exemplo, aqui eu coloquei esse exemplo, que às vezes esse nutriente ele é carregado pelo corpo, pelos rios e pelos lagos, e isso pode causar, sem dúvida nenhuma, pode ocasionar muitos problemas ambientais. Eu só queria realmente falar a respeito disso, umas considerações bastante importantes, que muitas vezes a experimentação agronômica ela tem alguns problemas, e os princípios básicos da experimentação acho que devem ser seguidos, sobretudo com experimentação de campo. Esses 2 artigos, eles, na minha opinião, são excelentes. Esse artigo foi publicado em 1955 e ele fala a respeito da avaliação de fertilizantes, princípios fundamentais. E esse outro artigo também, que fala especificamente a respeito de comparação da eficiência de fertilizantes, ele coloca uma frase muito interessante, extremamente óbvia, mas que a gente vira e mexe observa que às vezes não é seguida. Que a frase assim, finalmente, parece óbvio que as respostas de fertilizante só pode ser comparada finalmente, parece óbvio que as respostas de fertilizantes só podem ser comparadas quando há resposta. Ou seja, a seleção do local onde o experimento vai ser feito ela é muito importante. E não adianta fazer nenhum tipo de experimentação em local onde o nutriente não é um limitante. Porque a gente pode acabar com situações como essas, né? Que um experimento, quando a gente só tem ideia desses 2 dados, o produto A na dose 100%, o produto B na dose 25%, a gente pode gerar esse tipo de conclusão. Apenas 25% do produto B foi suficiente para obter a menos produção do produto A. Bom, então o produto B é muito bom.
Mas se a gente instalar o mesmo experimento e adicionar alguns outros tratamentos, por exemplo, o produto A também na dose 25 e o produto B também na dose 100%, e se a gente observar que eles são similares, a gente provavelmente essa conclusão não é verdadeira. E se a gente adicionar um tratamento que é importante em qualquer experimento, que é o tratamento controle, e ele foi similar aos outros, a conclusão aqui é que o solo já supriu esses nutrientes requeridos pela planta. Então essa conclusão não é válida. Mas é muito mais comum do que parece esse tipo de experimento, esse tipo de dado só mostrado uma parte do todo. Eu acho só importante colocar isso. E principalmente, acho que é o último slide, existe um caso muito interessante aqui na Nova Zelândia de um pesquisador que foi processado por uma empresa porque ele foi na televisão e foi perguntado a respeito de um determinado produto e ele falou, olha, esse produto aparentemente não funciona. E teve um longo caso judicial e para comprovar que o produto de fato não funcionava, ele fez uma série de experimentações. Então aqui, o que ele testou é 50 litros de água por hectare. Eu acho que ninguém pode imaginar que isso vai ter qualquer efeito no crescimento da planta. Mas mesmo assim, isso foi o que ele observou. Então ele observou que cerca de 50% dos dados houve uma resposta negativa, ou seja, onde foi aplicado água, a planta se desenvolveu menos do que onde não foi aplicado água. Nos demais 50% dos casos, houve uma resposta, digamos, positiva. O que ele quis concluir aqui é o seguinte, nós fazemos experimentos em condições de campo, onde há uma enorme variabilidade natural, e que em muitos casos acontece isso. Isso aqui não é resposta nem positiva nem negativa, ela apenas ele é uma variação natural. E quando ele colocou esses dados, a distribuição dos resultados que ele obteve com água, ou seja, que ninguém espera, com os produtos que ele supostamente falou que não funcionariam, vocês olham que uma curva se sobrepõe à outra. Então, realmente, nesse caso aqui, ele demonstrou que se há algum tipo de benefício, isso é muito mais uma variação natural do que propriamente um modo de causa e efeito. Bom, como considerações finais, eu tenho que ganhos significativos serão atingidos com a melhora do conhecimento básico dessas reações, de formulação de fertilizante, dissolução, interação com o solo, transporte através das membranas das raízes e da superfície das folhas. No caso de fertilização foliar. A eficiência, por parte dos produtores, ela torna-se principalmente importante quando o preço está muito elevado e há uma alternativa com um custo relativamente baixo, ou seja, quando o preço do fertilizante tradicional está muito alto e há no mercado alguma solução milagrosa com um preço relativamente baixo. Ou quando riscos e preocupações ambientais elas são grandes. Nesse caso aqui, então, aqui na Austrália, o órgão ambiental ele tem algo como se fosse, ele pode caçar a licença para o produtor continuar operando. Então, realmente, isso pode ser bastante sério. E, geralmente, órgãos ambientais, eles não vêm para discussão para dar sugestões, eles realmente vêm para tomar intervir, né? E a tecnologia de fertilizante necessária, ela pode não ser obrigatoriamente a mesma para a questão ambiental e para aumentar a eficiência, né? E tecnologias desse tipo, que são realmente step changes, ela vai realmente fazer uma mudança muito grande, elas são muito mais prováveis de serem adotadas do que tecnologia do tipo pequenos incrementos, né? E a sugestão que fica seria essa, né? Solicitar aos produtores, né? Solicitar qual é o método de ação ou mecanismo e reivindicar delineamentos experimentais robustos para realmente comprovar o que é prometido. Então, principalmente com essas questões que eu falei, experimentação de campo, ou com um local onde não se tem dados com relação ao tratamento controle, tudo esse tipo de coisa. Bom, peço perdão pelo tempo, eu queria agradecer novamente ao IPNI por essa oportunidade, pelo convite, agradecer todos os colegas aqui do nosso grupo de pesquisa de fertilizante e todas as instituições que, sem esse recurso financeiro, não seria possível fazer nenhum desses trabalhos, né? Particularmente a Mosaic, pela essa parceria de longo tempo já. E eu queria fazer uma pequena propaganda do nosso site. Esse site, todas as informações que eu apresentei, eles estão nesse site.
adelaide.edu.au/fertilizer, com S, né, a grafia britânica. Vocês podem encontrar todas essas informações, os artigos que são publicados, as apresentações, algumas patentes e tudo isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Novamente, eu agradeço o tempo de todos que se inscreveram nesse webinar. Eu encerro por aqui, Eros, e passo a palavra novamente para você. Desculpa um pouquinho pelo adiantado da hora. Dr. Rodrigo Koch, nós é que agradecemos a sua palestra. Parabéns pelas suas explicações, pelos seus exemplos. Eu, inicialmente, deveria ter mencionado à nossa audiência de que nós procuramos fazer palestras online, né, webinars, que a gente chama, com diferentes títulos, com diferentes abordagens, para que os assuntos sejam vasculhados nas suas amplitudes, né? E eu esqueci de mencionar no início que essa seria uma palestra de cunho científico, assim como a gente procura esporadicamente fazer, né? Associar as palestras de cunho científico às palestras de cunho aplicado. E foi com muita satisfação que o Dr. Rodrigo Koch apresentou esse webinar, mostrando, né, revivendo os aspectos científicos que precisam ser lembrados e explorados quando se estuda fertilizantes, né? Doutor Rodrigo, eu tenho algumas considerações aqui que gostaria dos seus comentários, mas eu quero dar preferência ao nosso público, né? Então, lá no comecinho, o senhor falou sobre o boro, né, e apresentou algumas fontes que foram testadas, né? O colega José Francisco da Cunha só gostaria de saber aqui qual que foi a granulometria a que foi reduzida com a colemanita naquele ensaio, né? Bom, essa é uma ótima pergunta. Eu precisaria retomar ao original. Eu vou pedir desculpa da minha cabeça agora, eu não vou lembrar isso. Eu posso encaminhar esse material para o Cunha, a quem eu agradeço a pergunta. Mas todos esses materiais, tanto granulado quanto compactado, eles são bastante finos, porque a granulometria, para granulação desse material, a gente sequer consegue granular quando o material ele está ligeiramente grosseiro, né? Mas o dado exato eu não vou especular aqui, eu vou conferir e vou passar essa informação, se me permitir, por e-mail posteriormente, porque eu não vou ter tempo agora para abrir e checar esse tipo de informação. Desculpe, Cunha, pelo... Ok, depois o senhor se comunica com o colega. Também o Arildo França, né, gostaria de saber aqui que, no caso do uso de boro em fertirrigação, se o uso de borato de amônio em formulações do tipo flow seria suficiente para fornecer o boro de uma forma gradual para uma cultura perene. Borato de... Desculpa, Eros, falhou meu fone. De amônio. Borato de amônio. A gente não testou essa formulação. Eu imagino que se essa fonte for aplicada em local que tenha o mínimo risco de lixiviação ou alta possibilidade de chuva, eu acho que para as fases tardias ela pode não ser suficiente. Porque eu imagino que a dinâmica desse material ele pode ser muito parecido com o bórax, que realmente libera imediatamente todo o boro, né? Mas isso eu estou especulando, baseado em outros trabalhos que nós fizemos. A gente não utilizou essa fonte que o colega perguntou nesses tipos de experimento, então eu não tenho tanto conhecimento para lidar exatamente com a respeito dessa fonte e dessa situação de fertirrigação, que também não foi o que a gente avaliou aqui. Ok. Bom, sobre a avaliação da perda de fósforo por runoff, né, o colega Richardson Barbosa nos pergunta, Dr. Rodrigo, se a água utilizada na avaliação da condutividade elétrica possui alguma característica especial. Não. Essa água, obviamente, a gente tem aqui a água Milik, né, que é extremamente pura. A gente fez todos os testes aqui com relação para evitar esse tipo de problema.
de que algum sal estivesse presente na água ou que a água em si tivesse qualquer tipo de problema. A gente usou basicamente nessas avaliações a água deionizada, né? Então, a condutividade elétrica da água em si, ela sempre foi considerada em todos esses trabalhos. Particularmente, Eros, desculpa só estendendo um pouquinho essa resposta, particularmente esse trabalho, o estudante de pós-graduação da Universidade Federal de Lavras, ele encampou isso, esse artigo ele está praticamente pronto para ser submetido, e lá a gente vai mostrar todos esses detalhes, né? E a gente já sabe que outros laboratórios, eles já inclusive não estão utilizando mais ICP para analisar algum tipo de a concentração de alguns tipos de formulações, né? Obviamente, alguns laboratórios que nós temos algum tipo de colaboração, né? Então, essa validação, ela não está sendo feita apenas aqui. Alguns outros laboratórios, eles já utilizam esse método, e você imagina o benefício de custo, né? Porque cada análise de ICP é muito mais cara do que simplesmente a análise de condutividade elétrica, ela praticamente não tem custo, né? E praticamente todo laboratório, por mais simples que seja, ele é equipado com essa ferramenta, né? Uhum. Continuando aqui, o senhor falou também sobre algumas fontes, né, de boro com fosfato, né, fosfato de boro. Isso, do ponto de vista da Austrália, aí, né, provavelmente, isso tem alguma disponibilidade já para produtores? Isso ainda é fase de experimentação, de teste, de avaliação? Como está isso? Não, esse material, ele foi tema da tese de doutorado desse estudante que eu comentei. Essa estudante, ela é da Malásia, de uma área extremamente chuvosa, ela tem a precipitação praticamente o que nós temos aí no Brasil, região amazônica. Então, nessa região, particularmente onde ela vivia, o problema de boro era talvez o mais complicado. E todas as outras fontes foram descartadas pelos produtores lá, né, locais. Então, esse material, eu acho que a síntese desse fosfato de boro, ela já é patenteada há muitos anos, inclusive. Por algum motivo, nenhuma empresa que eu tenha conhecimento em larga escala, ela produz esse material. Muito provavelmente porque requer aquecimento. Uhum. E a gente sabe que daí o custo realmente vai muito mais alto, né? Mas a tecnologia está disponível. A gente tem alguns pedidos aqui de algumas outras companhias, às vezes, solicitando alguns detalhes, alguns maiores detalhes a respeito da fabricação desse material, e isso é de conhecimento público. Esses dados estão publicados, então não tem nenhuma barreira comercial com relação a isso, né? Mas eu não tenho, Eros, informação precisa de fertilizantes comercialmente contendo esse material. Certo, em larga escala, né? Em alguns lugares pequenos, onde o problema de aquecimento não é algo extremamente relevante, ele vem sendo utilizado, sim. Ok. Bem, eu esqueci de mencionar que essa pergunta, a última agora, foi do colega Walter Casarim, né, que está nos assistindo também. Mudando um pouquinho de assunto, Rodrigo, logo no começo me veio uma analogia, né, de comparar quanto de fertilizante é consumido no Brasil e quanto de fertilizante é consumido na Austrália, né? Então, rapidamente eu vasculhei, é uma diferença bem grande, né? São 32 milhões de toneladas de fertilizantes consumidos no Brasil anualmente versus aproximadamente 400 mil toneladas na Austrália. É lógico que a área agrícola é bastante diferente também, né? Mas a gente vê que num país, né, como a Austrália, um certo, comparativamente, em termos absolutos, né, eu estou me referindo, se consome muito menos fertilizante, a gente vê que existe um centro de pesquisa específico em fertilizantes, né, para fazer uma investigação de todo esse meio, né, entre a causa e o efeito, né,
E a gente não vê isso no Brasil, né? Eu lembro que na minha época de pós-graduação, um dos locais possíveis de parceria era com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, no estado de São Paulo. Mas a gente não tem, assim, aqui no Brasil, um centro de excelência específica, né, para estudos de fertilizantes. A gente conhece colegas que tentam avançar nessas pesquisas básicas, né, como é o caso do colega Vinícius Benites, que você mencionou, e que você também utilizou a estrutura dele, né, na sua pós-graduação, né? Isso é marcante aí para vocês como comunidade científica? É importante esse centro? Absolutamente. O departamento ao qual eu faço parte, ele tem poucos professores. Esse centro, acho que é a maior acumulação, o maior número de pessoas empregadas aqui no meu setor, ele é vinculado a esse centro de pesquisas, né? É interessante o que você falou, porque é curioso mesmo. O Brasil é um dos maiores, sem sombra de dúvida, do ponto de vista tanto das empresas quanto da produção agrícola em si, talvez seja o maior, realmente, um dos países mais importantes nesse quesito, e é uma pena realmente que a gente não tenha um centro com essas características, né? E além da Austrália, recentemente eu estive na Nova Zelândia. O professor Mike Hadley, que ficou famoso pelo famoso trabalho de análise de fósforo orgânico, todo aquele sequenciamento, né? Ele tem um centro de pesquisa de fertilizante lá também, num país como a Nova Zelândia, extremamente pequeno, né? E um centro muito mais antigo que o nosso aqui, que era do professor Sears, há muito tempo atrás. Eu soube que na Holanda existem pelo menos 2 centros. Obviamente, a gente sabe que na Alemanha existe um grande centro de tecnologia de fertilizante também. E o mais recente que eu tenho conhecimento é em Israel, que eles fizeram também, abriram um centro nos moldes parecidos, né, com o que nós temos aqui. E obviamente que você conhece muito bem, eu acho que os 2 outros lugares onde há algo não parecido, mas uma planta piloto é no Alabama, né, que em Muscle Shoals e em Florence, uma muito próximo da outra, inclusive, né, o ACT e o IFDC, que eles têm esse tipo de ferramenta, né, para fazer algo com uma escala um pouquinho maior. O IFDC, obviamente, não é exatamente simplesmente uma planta piloto, mas eles têm uma planta piloto. Muitas das tecnologias que hoje às vezes se tem como nova, né, foram desenvolvidas lá na década de 70, 60, no TVA, que era anteriormente, né, que era também nesse mesmo local, né. Eu acho, Eros, assim, só para não me alongar muito na resposta, uma das coisas que facilita aqui, por exemplo, que facilitou a criação desse centro de pesquisa foi, de certa forma, a falta ou a menor burocracia para fazer essa ponte entre uma instituição de pesquisa e de ensino, que é uma universidade, com uma iniciativa privada, que foi por via da Mosaic, né? Essa parceria, ela está no site no nosso site, então não tem nada obscuro, nada. Ela é uma parceria assinada pelo pelo reitor da universidade. Então isso é muito claro. Esse financiamento de pesquisa proveniente do setor privado, ele é muito mais forte, eu acredito, fora do Brasil do que no Brasil. E muitas vezes isso, infelizmente, eu acho que ocorre pela dificuldade. É que nem você falou, vários pesquisadores, eu conheço vários colegas aí no Brasil, eu, quando estive, né, mudei para cá há muito pouco tempo, mas a gente tenta fazer algum tipo de parceria, a gente tenta, mas parece que existe uma série de burocracias, uma série de etapas que desanimam os 2 lados, porque uma empresa com uma dinâmica muito mais rápida, as coisas são muito mais, tudo é muito mais dinâmico num ambiente empresarial, e às vezes a lentidão ou a burocracia do setor público, de certa forma, faz com que isso seja um pouquinho mais difícil, né? Mas eu tenho certeza que todas as empresas que eu conheço de fertilizante, elas têm um foco enorme no Brasil, então eu acho que se de alguma forma, eu acho que algo parecido vai acontecer em breve, e já acontece pontualmente, né? Várias universidades e instituições de pesquisa, eles têm pontualmente, mas algo um pouco mais, que nem
o centro, esse ano vai completar 10 anos, né, dessa parceria, isso é um pouquinho mais difícil, né? Sim, sim. Não, a expectativa é que a gente tenha uma proliferação de centros, né, no Brasil, à medida que a gente consiga ter fôlego dessa burocracia impeditiva, né? Mas, enfim, eu questionei para exatamente, a gente sabe que parte da nossa audiência são de alunos de pós-graduação, são de alunos de graduação, e seria importante, né, encorajá-los a procurar centros específicos, né, de pesquisa ao redor do mundo para que façam, desenvolvam as suas habilidades e ganhem conhecimento, né, nesses centros. Então, sem sombra de dúvida. agradeço o seu feedback nesse sentido. Não, sem sombra de dúvida. A gente está com o tempo já caminhando para o final, né? Não queremos passar aí de mais alguns poucos minutos. Várias perguntas aqui sobre adubação fosfatada e principalmente adubação fosfatada a lanço, que você mencionou quando abordou a questão do runoff, né, da perda por lixiviação. Eu citei tentei aglomerar algumas delas aqui, que os colegas, o Paulo Pavinato, o Dr. Paulo está nos assistindo, o Rafael Hatk também fez uma questão aqui sobre fósforo, né? O colega José Ferreira também. Então, eu vou tentar fazer uma questão para você aí. No Brasil, a gente tem uma aplicação extremamente grande de fósforo, né? São quase 2 milhões de toneladas de P2O5 aplicadas anualmente. Grande parte da agricultura de grãos hoje está fazendo a aplicação em superfície. Nós temos uma precipitação elevada nesse ambiente, o ambiente de cerrado, né? Nós temos, lógico, solos argilosos que têm um poder de fixação de fósforo elevado, mas nós também temos solos arenosos. Nós não temos somente solos planos, nós temos também solos levemente ondulados nesse ambiente, né? Então, que característica que seria um bom produto, produto, melhor dizendo, fonte, né? Quais as características, né, que apontariam ou qual o melhor manejo que poderia ser utilizado nesse ambiente? Bom, eu não quero passar uma impressão de que eu fiz algo muito alarmista, sabe? Mas isso é uma questão muito, muito séria, e agora, talvez que eu saí do Brasil e vi essa questão aqui, por exemplo, na Austrália, é muito sério. Então, por isso que eu acho que eu enfatizei bastante isso, porque de longe eu não queria que o Brasil chegasse ao ponto de alguns lugares, por exemplo, que tem rios eutrofizados em praticamente o país inteiro. Bom, a gente tem duas formas de lidar com isso. Ou a gente faz um recobrimento de uma fonte solúvel, ou a gente usa uma fonte naturalmente com uma solubilidade em água menor. Do ponto de vista, eu estou falando simplesmente do ponto de vista da fonte do fertilizante. A perdas de fósforo para o escoamento superficial, que nem eu comentei na apresentação, ela é um conjunto de fatores. Não adianta ter uma fonte perfeita e plantar morro abaixo, bem próximo do rio, ou, que nem eu mostrei aquela foto, que não tinha nenhuma mata ciliar, talvez o corpo d'água com a última linha da cultura era dividido por 5, 6 metros apenas. Então, o que a gente tem feito aqui, por uma questão de demanda comercial, a gente avaliou vários produtos recobertos. E, de fato, o recobrimento ele tem um papel importante. Na grande maioria dos casos, adicionando esse recobrimento, ele diminui essas perdas de fósforo por escorrimento superficial. A outra opção seria utilizar esses produtos que são com a solubilidade em água reduzida. Por exemplo, que nem no Brasil agora, com essa recente alteração na legislação, com a possibilidade dos produtos como por exemplo, fosfato acidulado sulfúrico e fosfato acidulado fosfórico, que eles permitem a solubilidade em água um pouco menor, muito provavelmente esses produtos serão mais interessantes do ponto de vista ambiental também. Agora, a melhor situação do ponto de vista ambiental seria, como vocês viram, a aplicação de fosfato natural. Ele não perde nada, mas também o desempenho dele agronômico é muito reduzido, particularmente naquele caso. Então, a gente tem que fazer um balanço entre a questão
desse fertilizante ele ser ambientalmente correto, mas ainda ser agronomicamente razoável, né? E outro fator, Eros, bastante importante é o seguinte: você imagina se um fertilizante, o recobrimento ele tem custo. Então, eventualmente, se esse fertilizante ele for mais caro, e digamos que ele tenha o mesmo desempenho agronômico do seu similar, será que os produtores pagariam a mais por um produto que não tem um desempenho agronômico melhor, mas é ambientalmente mais correto? Então, tem todas essas questões que, obviamente, fogem à minha alçada, eu não tenho uma resposta para isso, e nem é a minha intenção levantar esse tipo de questão. A nossa questão aqui é entender o processo. Então, o que a gente notou é que alguns recobrimentos de várias naturezas, de compostos biodegradáveis, compostos contendo algum tipo de polímero, todos eles, em menor ou maior grau, eles ajudam na diminuição das perdas por escorrimento superficial. Porém, nada substituiu, nos testes, nós fizemos vários testes aqui antes de desenvolver esses experimentos, nada substituiu a incorporação a 5, até 2 centímetros, isso já diminui bastante. Então, a gente pode fazer uma fonte muito, muito interessante ambientalmente, mas se a gente simplesmente trocar uma prática de manejo para incorporação, a gente diminui muito as chances de perdas de fósforo. Então, é uma coisa assim, não dá para a gente só discutir uma coisa sem levar em consideração a outra. É que nem eu falei, eu entendo perfeitamente as razões pelas quais o ganho logístico imenso. E entender não significa concordar, porque tecnicamente eu ainda acho que a aplicação do suco de plantio, do suco de semeadura, ela é mais interessante. E eu acho que a aplicação em área total ela pode sim funcionar em áreas já corrigidas, em áreas já com o teor de fósforo já relativamente corrigido, né? Eu acompanhei os 2 webinars sobre esse assunto, um do Luiz Inácio Prochinov, foi muito bom, e do outro do colega Álvaro Rezende da Embrapa. Ambos falaram muito bem a respeito disso. Portanto, assim, esse tema já foi bastante discutido, os prós e os contras. É uma questão que me parece muito mais logística, mas se eu pudesse deixar uma mensagem é essa: quem opta por aplicar fósforo em área total, em superfície, tem que levar em consideração, não importa se o declive é muito pequeno, se o curso d'água está relativamente afastado, mas essa possibilidade com chuvas das que nós temos no verão, ela é real, e uma vez que nós contaminamos os nossos mananciais, descontaminação é praticamente impossível, economicamente impossível, vamos dizer assim. E isso é realmente muito complicado. Esse custo ainda não está na nossa carteira, né? Por isso que talvez a gente venha seguindo as medidas de manejo que a gente vem seguindo, né? Apesar de que, Rodrigo, eu não quero, a gente já está com o tempo estourado, eu já vou partindo para o final, apesar de que algumas novas pesquisas, como disse o colega Paulo Pavinato, indicam que respostas melhores da planta à aplicação do fósforo em superfície do que a aplicação do fósforo no suco de semeadura. Possivelmente isso por um efeito de fixação localizada, né, da fonte fosfatada. Mas, enfim, nós estamos com o tempo estourado, não vamos aqui enveredar nessa temática que daria mais 1 hora de discussão, né? Rodrigo, eu queria agradecer imensamente a sua participação nesse webinar, agradecer a todos que nos prestigiaram nesta manhã, você que ficou acordado até tarde aí na Austrália, né? Então, desejo um bom descanso para você também. Daqui as últimas palavras, fiquem à vontade. Bom, eu queria agradecer novamente a você, Eros, pela moderação desse webinar. Novamente, a toda a equipe do IPNI, muito obrigado, foi uma satisfação para mim participar. E muito obrigado a todos os participantes, todas as pessoas que enviaram pergunta, a última, ao colega professor Pavinato da Exalc, e todos os participantes desse webinar. Eu agradeço bastante, e meu e-mail está aí na tela, nosso contato está sempre disponível aqui para qualquer tipo de contato, ou qualquer tipo de comentário, crítica, sugestão, que venha ou esclarecimento que venha dessa palestra de hoje.
Muito obrigado a todos e tenham todos um bom dia. Então, um bom dia a todos, uma satisfação, até logo.